E salve, minha gente, estamos aqui com mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer aí um caso sinistraço. Sinistraço puro esse caso, velho, que envolve, obviamente, um VHS. Tudo começou, galera, com uma fita VHS. Bom, eu já vou explicar melhor pra vocês aí, então fica aqui no vídeo até o final, porque eu digo pra vocês que é sinistro a parada, hein? Antes de mais nada, galera, já queria pedir pra você se inscrever se você não é inscrito. A gente tá rumo aí aos 3.000 inscritos, então já se inscreve e ajuda aí o canal, beleza? Galera, aqui é o canal que a gente fala sobre tudo, mas tudo mesmo que está ao redor ali desse universo maravilhoso do VHS e dos videocassetes. Então se você se interessa, se você tem curiosidade, se você tem nostalgia, se você gosta de saber sobre esse tema, mesmo que não tenha vivido aquela época, já se inscreve aí, não perde tempo. Deixa o like aí também, que vocês não têm noção como isso ajuda o canal, beleza? E bora nessa saber um pouquinho mais sobre esse caso aí, hein? Na verdade eu nem falei nada ainda, então vamos saber sobre esse caso aí. Galera, tudo começou em 1989, quando um pai e um filho, eles estavam viajando de carro pela estrada e de repente o carro, galera, superaquece. O carro ficou ali naquele superaquecimento. Eles tiveram com urgência, com emergência, que encostar o carro ali na beirada da estrada e não tinha mais como eles saírem ali, porque o carro já tava ali naquele quase explodindo, né? Pra quem não sabe, quando o carro superaquece não tem jeito, você tem que parar mesmo, senão ele começa a pegar fogo mesmo. E essa história inclusive envolve fogo, fica aí que vocês vão entender. Agora imagine que naquela época não existia negócio de celular e nada disso, então eles param numa beira da estrada, meio que no meio do nada, e eles precisam resolver essa situação, não tem ninguém passando ali pra eles pedirem ajuda. O que é que eles fazem? Eles resolvem ir a pé para algum local mais próximo para ver se consegue alguma ajuda, se consegue algum telefone ou alguém que possa resolver esse problema do carro, para eles continuarem a viagem deles, né? E aí que no meio do caminho eles notam que tem uma jaqueta ali na beira da estrada, e o que é que eles fazem? Eles vão até a jaqueta, pegam aquela jaqueta e percebem que embaixo dela tem uma fita VHS. Isso mesmo, uma fita VHS sem etiqueta, sem nada escrito. Uma perfeita fita misteriosa, que pra quem sabe eu trago aí fitas sem etiquetas, fitas misteriosas nas lives que eu estou fazendo no canal toda quarta-feira às 20 horas, beleza? Aqui no canal eu sempre escolho uma ou duas fitas misteriosas pra gente assistir junto e descobrir o que tem. Pois é, era tipo uma fita dessas que eles não faziam ideia do que era. Com curiosidade de encontrar ali uma fita embaixo da jaqueta, eles pegaram essa fita e falaram, bom, mais tarde aí quando a gente vem em casa, se a gente resolver, né, esse problema do carro, a gente assiste aí pra ver o que é que tem, né? Então eles guardaram a fita. Bom, eles resolvem o problema do carro e depois, quando eles chegam em casa lá com aquela fita, eles vão no videocassete deles, colocam a fita e eis que eles se deparam, eles têm uma bela não, eu já ia falar uma bela, mas eles têm uma horrível surpresa. Eles percebem que naquela fita, galera, tem a gravação de uma casa pegando fogo. Mas não é pegando um foguinho não, é pegando um fogo mesmo que vai metros pra cima aí de fogo. Era um incêndio completo nessa casa. E pra ficar mais bizarro ainda, essa pessoa que tá filmando, ela não tá filmando ali no desespero, ela está se divertindo com aquele incêndio, com aquele fogo. Ela está com a respiração ofegante e falando um monte de coisa e dando risada. Então você tem ali uma casa pegando fogo, uma pessoa que tá ali ó, filmando com a câmera e narrando, tem aquela voz da pessoa ali meio que ela sem aparecer, né, mas ela tá ali narrando e ela fala um monte de coisa estranha, inclusive citando o nome que é Omar. Assustadíssimos aí, bom, o pai, né, que fica super assustado, ele pega essa fita e imediatamente ele vai até a polícia lá e entrega essa fita porque ele tem certeza que aquilo faz parte de um crime, que essa pessoa está filmando o crime que ela cometeu. Percebam como tudo começa aí com a fita VHS, hein? Uma fita VHS sem etiqueta que tá jogada lá num canto na estrada. A polícia vê, a polícia não entende nada, não faz ideia de quem seja aquela pessoa e que incêndio tenha sido aquele. Aquela fita, pessoal, foi encontrada em uma rodovia lá, que é um cruzamento de várias outras rodovias que vai dar para vários lugares ali dos Estados Unidos. Então, ficava muito difícil a polícia conseguir rastrear da onde, pelo menos, tinha vindo ali um carro, aquela pessoa que depois tinha jogado aquela fita ali, não dava pra saber exatamente a direção de onde ela vinha e pra onde ela estava indo. A polícia vai tentando aí montar, né, uma lógica para aquela narrativa. Na fita a pessoa cita coisas como espírito maligno e coisas do tipo e fala Omar. A polícia logo começa a desconfiar que aquilo tenha sido parte ali meio que de um pacto, um ritual satanista ali, enfim. E
que ela fala em espíritos e a polícia começa a desconfiar que Omar é um nome de um espírito aí, que a pessoa está se comunicando com esse espírito. Galera, aí eu preciso aqui abrir um parênteses, porque essa época aí, galera, existia uma coisa que se chamava de pânico satânico, ou seja, bicho, todo crime que não era roubo ou que apresentava um mínimo de mistério ali, era um homicídio, fogo, coisa do tipo, e a polícia não conseguia resolver, a polícia falava, ó, isso aí é ritual satânico, pode botar aí, ritual satânico, vamos procurar isso pra parecendo coisa de satanista aí. E galera, teve uma época que isso virou moda aí, isso se alastrou tanto como um pânico assim, né? Essa ideia de satanistas fazendo ritual e destruindo as coisas, que meio que isso... Não existia essa palavra, né? Mas viralizou aí, como qualquer crime que tinha um mínimo de mistério, aí todo mundo já dizia que era satanista, obra do satanista. Eu, inclusive, tenho essa fita aqui, ó, esse filme, Os Adoradores do Demônio, que, galera, isso é um documentário da época, tá? Que fala justamente sobre isso, é tipo assim, entrevistas com líderes religiosos, com policiais, detetives, e eles vão falando sobre crimes e que, sabe, foi nessa época que surgiu essa ideia de que quem ouve rock vai ter tem pacto com o demônio. Eles diziam aqui que até quem assiste He-Man, o desenho He-Man, podia te levar à prática satanista, depois suas crianças e tal. Isso era o pânico satânico. E esse documentário aqui, galera, eu adoro essa fita na minha coleção. Esse documentário é sobre isso, chega a ser engraçado em alguns pontos. Então, isso era algo que existia já na mente das pessoas na época, na cultura da sociedade na época. Então, a polícia logo começou a ligar esse crime a uma ideia de ritual satânico também, e que Omar era um tal do espírito maligno, que essa voz ali estava narrando e se comunicando com ele. Agora, deem uma olhadinha aí na fita, eu vou colocar as legendas aí do que o cara tá falando pra vocês conferirem bem. É muito sinistro, galera. Forget it, Omar. This is what I've been doing on your week's vacation. I said I'll do it. I said I'll do it. Look at the fire. It's beautiful. Look at it. Do you see what I can do, ladies and gentlemen? E bom, galera, imagina o que é você encontrar uma fita sem etiqueta na beira da estrada, colocar isso no seu videocassete e você se depara com isso, com essa cena daí, com um fogaréu tomando uma casa inteira e com um cara aí falando um monte de coisa bizarra e dando risada. É bizarro mesmo, seria assustador. Mas cá pra nós eu vou contar pra vocês, eu tenho muita vontade de achar alguma fita de um crime não resolvido e que de repente essa fita tenha uma pista aí que possa resolver o crime ou qualquer coisa do tipo. Eu devo estar sonhando demais, mas bem, eu tenho ali uma porrada de fitas sem etiqueta, de fitas misteriosas, e que toda quarta-feira nas lives aí a gente vai desvendar. Vai que um dia a gente pega uma bizarrice dessa, né? Mas enfim, a polícia não consegue resolver nada, não consegue ir pra frente com esse caso, galera. Mas ela acredita que aquela voz pertence ao criminoso realmente. E aí o que é que acontece? A polícia entrega uma cópia dessa fita pra um programa que era super famoso na época, chamado de Mistérios Não Resolvidos. Era um programa que justamente falava sobre casos ainda não resolvidos. Esse programa tentava reunir pistas e tal, e apresentar esses casos a todos os Estados Unidos ali, porque de repente alguém assistindo tinha uma pista nova, alguma coisa, né? E foi justamente o que aconteceu com esse caso aí, pessoal, porque depois que o programa foi pro ar, minutos depois, eles receberam mais de 1000 ligações com relatos aí, com ideia do que pode ter sido. E os próprios bombeiros de uma região, eles percebem que aquela fita bate com um incêndio que eles tinham apagado aí há cerca de 1 ano atrás, galera. E o que é que acontece? Os bombeiros, eles tinham registrado também essa ação deles apagando esse incêndio,
porque um dos grandes lá dos bombeiros, né, um dos líderes daquela operação, ele relatou que ele gravou aquele incêndio porque nos treinamentos de novos bombeiros, muitas vezes eles mostravam vídeos e ação ali dos próprios bombeiros e tudo para servir como uma espécie de videoaula ali, onde eles iam discutindo e ensinando aos novos bombeiros. E aí o que é que acontece? A polícia, a perícia ali compara as duas filmagens, as duas imagens e eles provam que a mesma casa que os bombeiros gravaram era a mesma casa que essa voz misteriosa, essa pessoa misteriosa tinha gravado também. Não é à toa que na filmagem aí que essa pessoa tá falando e tal, você ouve já a sirene dos carros dos bombeiros chegando, beleza? E não é só isso, entre essas pessoas que ligaram, uma família ligou e falou: ó, essa casa aqui é vizinho da gente, fica atrás da nossa casa, a gente lembra desse incêndio e a gente não fazia ideia que tinha sido um incêndio criminoso como parece estar sendo. E aí, fechando todos esses pontos, todas essas pistas, descobrem que aquela fita e esse incêndio aconteceu em uma cidade lá chamada Redwood City. E eles dizem, os vizinhos dizem que essa casa na época ela ainda estava em construção e por isso ninguém morava lá, não teve vítimas. Era uma casa que ainda estava ali em processo de construção, ou seja, estava inacabada. Obviamente que depois eles encontram quem era o dono aí da casa e ele diz que realmente a casa foi incendiada, ele não fazia ideia que essa fita havia sido gravada. Uma mulher, ela também ligou, né, pro programa e ela falou que esse Omar, olha aí o Omar, o tal do espírito maligno, era o nome de um vizinho dela e que ligando os pontos lá, ela raciocinou bem e lembrou que nas redondezas ali, pela região ali onde ela morava, já tinha acontecido alguns incêndios. Então ela pensou, pô, mar, fogo, incêndio só pode ser o FDP do meu vizinho aqui, não tem nada de espírito. A polícia então vai atrás desse Omar, detém ele, interroga ele, ele confessa aí que tinha envolvimento, mas ele diz que não foi ele que colocou fogo. Lembre-se que na filmagem, o tal suspeito lá, ele até diz: é isso que eu estou fazendo, Omar, enquanto você está de férias. E ele diz que quem gravou aquele incêndio foi um amigo dele chamado John. A polícia então encontra esse John, também detém ele e, galera, outras coisas bizarras são encontradas. A polícia encontra restos de animais, galera, restos de animais, uma mesa para corte com uma lâmina grande, super afiada, e também encontram, galera, uma máscara do Fred Krueger e uma luva dele. E eles encontram também vários recortes de jornais noticiando incêndios criminosos que ninguém tinha encontrado aí, quem tinha feito, né? Então, tudo se fecha e a polícia, então, acaba descobrindo aí e, claro, interrogando e depois sabendo mais a respeito disso, que pelo menos 11 incêndios aí de casas que estavam em construção. Os autores eram justamente Omar e John. O que é que acontece? Se determina que esse John tem sérios problemas psicológicos, provavelmente piromania aí com psicopatia, né? Piromania, galera, é a pessoa que fica super animada e excitada com incêndios. Ela toca fogo nas coisas porque ela só consegue se animar assim. E psicopatia porque a polícia encontrou esses restos de animais, lâmina afiada e tudo mais. E muitas vezes a polícia diz, inclusive em relatos, em depoimentos, que muitas vezes psicopatas começam com esses tipos de atos, incêndios e animais, e depois partem para pessoas, tá? Então esse John, ele ficou preso, detido em uma clínica psiquiátrica ali, né? Não foi uma prisão comum, foi uma prisão psiquiátrica, digamos assim. E Omar, ele ficou numa casa de detenção. Galera, eles eram menores nessa época, tá? Eles eram menores de idade. Então eles tacaram fogo nas coisas em 88, o pai e o filho encontraram a fita em 89, o programa foi ao ar em 90 e eles foram capturados. Bom, ninguém sabe até hoje onde está Omar e John, se eles estão vivos. Tem gente que diz que John morreu e que Omar tá preso, e, enfim, ninguém sabe ao certo. E até hoje ninguém sabe o certo aí, o que aconteceu depois aí com esse John e com esse Omar. Tem gente dizendo que John morreu, tem gente dizendo que Omar só era uma pessoa problemática, que depois que ele saiu da prisão, ele tá uma pessoa aí correta. Bom, ninguém sabe, é só lendas depois daí. O que se sabe, galera, é que tudo isso começou com uma fita VHS encontrada ali na beira da estrada. Imagine isso. Que loucura é você encontrar uma fita que tem um crime e aí tudo isso acontece, esse crime é resolvido, né? Bom, galera, esse foi o caso de hoje envolvendo fita VHS. Me diz aí se você aí que tá assistindo, você conhecia esse caso, já tinha ouvido falar? E se não tinha ouvido falar, deixa aí nos comentários o que é que você acha disso. Imagina um dia você encontrar um VHS, velho, que tem um crime não resolvido, e graças a você ter encontrado sei lá, por algum motivo aquela fita, você ajuda a desvendar esse crime aí. Loucura, hein? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Falou! Noites de sábado eu me transporto no tempo. Assisto filme.
nostalgia adentro. Luzes de neon, cores que brilham no escuro. O ritmo das batidas, um passado tão puro. VHS traz de volta aquele feeling. Uma viagem ao passado emocionante, envolvente. Flashbacks do